Como ser cristãos? Há alguns que pensam que para ser cristão basta ter alguns conceitos em mente, como a morte e ressurreição de Jesus, uma inspiração da Bíblia e viver como se isso não fizesse diferença na vida. Os outros pensam que para ser cristão é só ir congregar em qualquer igreja que se diga cristã, ouvir sentado a 1 hora de pregação e depois ir embora. Outros pensam que ser cristão é ter sido batizado quando criança, ser registrado em uma igreja e mais nada. Pessoas que pensam assim, infelizmente, não são cristãs. Pode ser alguma coisa perto disso, porém não isso. Mas por pensamentos errôneos como esses serão tão difundidos, é necessário um esclarecimento sobre o que é ser cristão. Ser cristão, em primeiro lugar, e acima de qualquer outra coisa, é praticar o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina somente a congregar em um lugar, ela ensina isso, porém não somente isso. A Bíblia não ensina somente que Jesus morreu por nós para que fôssemos salvos. Ela ensina isso, porém não apenas isto. A Bíblia não ensina somente que devemos nos batizar e participar da Santa Ceia. Ela ensina isso, mas não somente isso. Um verdadeiro cristão é alguém que segue Jesus em sua totalidade e não parcialmente. É alguém que coloca em prática os ensinamentos bíblicos, que tentam viver como Jesus viveu, que ama ao próximo como a si mesmo, que persevera na moral cristã e que, acima de tudo, vive com o objetivo de chegar o mais próximo de Deus e de desfrutar de uma comunhão profunda com Ele. É possível sentir Deus, ouvir, ser usado por Ele, mover o coração de Deus. A vida eterna é certamente futura. Somente nela desfrutaremos desta proximidade com Deus e sua plenitude. Mas não precisamos esperar até lá para convivermos com Deus e sermos como a Bíblia nos chama, amigos de Deus, como está em João capítulo 15, versículo 15. É possível já hoje nos aproximarmos dele, com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajudem no momento de necessidade, como está em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Este deve ser o alvo, o objetivo maior e principal de todo e qualquer verdadeiro cristão, chegar a Deus. Toda a teologia é apenas um conjunto de regras e doutrinas que, se seguidas, nos levarão para mais perto dele. Na medida em que nos aproximamos dele, a vida de Deus se faz cada vez mais presente em nossa vida. Na medida em que nós aprendemos, deixamos para trás os pecados anteriormente cometidos, na medida em que nós tornamos novas criaturas, somos mais moldados à imagem e semelhança daquele que é perfeito. Na medida em que oramos, vamos sendo transformados por Deus para que Ele faça em nossas vidas o que agrada a Ele. Na medida em que nos chegamos a Deus, vamos sendo inflamados por um amor ao próximo que não tínhamos antes. Na medida em que lemos as Escrituras, nos tornamos mais sábios para refutar heresias e estabelecer a verdade da fé. Cada passo novo em direção a Deus é também uma inserção contínua da vida dele em nós. Como podemos nos aproximar de Deus? Há 3 meios básicos, explanados ao longo de toda a Bíblia: oração, louvor e meditação bíblica. Paulo disse: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Isso porque, quanto mais oramos, mais comunhão com Deus estabelecemos e mais próximos dele ficamos. Coisas que não aconteceria caso não orássemos, passa a acontecer se orarmos. Mas a oração não é simplesmente um método para conseguirmos de Deus aquilo que queremos dele, mas acima disso é um meio pelo qual Deus consegue aquilo que Ele quer de nós. Quanto mais orarmos, mais o nosso coração vai sendo continuamente tratado por Deus, mas somos moldados, lapidados, aperfeiçoados e transformados à semelhança dele. E mais Deus consegue nos levar ao lugar que Ele tem preparado para nós, ao cumprimento do plano que Ele tem para com nossas vidas. A oração rompe a barreira que interpõe o mundo natural com o sobrenatural. É capaz de mover o coração de Deus em nosso favor e de transformar vidas humanas para mais próximos dele. Essa oração, por sua vez, deve ser algo que flua naturalmente, algo espontâneo, assim como conversamos com um amigo, executando expressões corriqueiras como olá e até mais
Nós não acostumamos ter uma conversa pré-programada e decorada quando falamos com um amigo nosso. E não repetimos essas mesmas coisas dia após dia. Se a Bíblia diz para nós somos amigos de Deus, como está em João capítulo 15, versículo 15, e nós tratarmos nossos amigos espontaneamente com Deus, deve ser igual. É por isso que Jesus disse: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus fala isso no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 7. Os pagãos pensavam que Deus iria ouvi-los se eles ficassem repetindo a mesma frase o tempo todo, como se Deus fizesse vista grossa à primeira tentativa, e só decidisse atender a oração caso o indivíduo repetisse aquela mesma frase dezenas e dezenas de vezes, inutilmente. O Deus cristão não é assim. Ele nunca pediu para nós repetirmos nada. Ele deu o Pai Nosso como uma oração modelo, um padrão. Mas nem o Pai Nosso era repetido ao pé da letra pelos apóstolos. Todas as orações presentes na Bíblia foram diferentes uma das outras. O que Jesus quer não é a repetição, da mesma forma que você ficaria entediado se o seu melhor amigo vivesse repetindo sempre as mesmas coisas para você o tempo todo. O que queremos é relacionamento, e relacionamento só existe onde há espontaneidade, naturalidade, algo que flui, que emociona, que sai da alma e que mexe com o coração. É por isso que não é pela repetição que receberemos alguma coisa. Deus não é o tipo de amigo que fica de birra e só te atende se você pedir insistentes vezes a mesma coisa, mas sim o tipo de amigo que te atende se você for sincero, honesto e ir espontaneamente à presença dele em oração, derramando seu coração diante dele e abrindo o jogo como ele sobre qualquer coisa que seja. Foi por isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A Bíblia não prescreve fórmula de oração que deveria ser repetida ao pé da letra, dezenas e dezenas de vezes pelos futuros cristãos, como uma espécie de mantra. Era isso que os pagãos faziam e foi isso que Jesus condenou. Infelizmente, muitos ainda oram assim hoje, praticamente desperdiçam o tempo de oração. O que a Bíblia prescreve é a súplica, a ação de graça e os pedidos espontâneos a um Deus que não fica satisfeito por ouvir a mesma palavra milhares de vezes, mas sim em ver um coração quebrantado que mudou para melhor e que está avançando cada vez mais em direção a Cristo em intimidade com Ele. A segunda forma de se aproximar de Deus é por meio do louvor. Aparentemente, cantar música a Deus pode parecer sem sentido, porque teríamos que fazer isso. A resposta é simples: amor. Alguém que ama verdadeiramente uma pessoa se sacrifica por ela. Deus amou o mundo de tal maneira que se sacrificou por nós, através da pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E nós o amamos de tal maneira que retribuímos em forma de adoração por Jesus Cristo, por quem Jesus é e por tudo aquilo que Ele fez em nosso favor. Os homens costumam compor músicas em homenagem à sua esposa, uma pessoa falha, porque nós não deveríamos fazer o mesmo em relação ao Deus eterno e perfeito, ao nosso Criador, que nos ama muito mais do que qualquer pessoa já nos amou ou possa nos amar. Além disso, é normal prestarmos maior honra para alguém de maior importância. Nós não tratamos os nossos pais da mesma forma que tratamos os nossos irmãos, por exemplo. Os pais merecem honra maior, mais respeito. Da mesma forma, costumamos honrar mais as autoridades, como juízes, governantes e etc. Um aluno tem o dever de prestar mais honra a um professor do que a outro aluno como ele. Semelhantemente, prestamos mais reverência a pessoas boas do que a pessoas más. Então vemos que existe dois tipos de pessoas que merecem honra maior. Quanto maior for a sua autoridade, o seu mérito, quanto maior for a autoridade e o mérito de uma pessoa, mais honra, respeito e reverência temos para com ela. A questão é que Deus é o suprassumo da autoridade, pois é Deus, é o Criador do universo e é o Todo-Poderoso. E Ele também tem o máximo do mérito, porque
como os homens na pessoa de Jesus Cristo viveu uma vida perfeita, sem pecados, e sua vida revolucionou a civilização e deu vida e esperança a milhões de pessoas. Ele sofreu e morreu injustamente em nosso favor, em sacrifício voluntário, para nos oferecer a salvação na maior expressão altruísta que é possível ser concebida. Portanto, Deus é digno de todo o máximo de respeito, o máximo de honra e o máximo de reverência. E a este máximo de tudo isto é que chamamos de adoração, cuja expressão mais perfeita é através do louvor. Há, por fim, a meditação na palavra de Deus, como a terceira via para nos achegarmos a Ele. Muitas pessoas pensam, lamentavelmente, que a leitura da Bíblia é um dever somente dos líderes religiosos, ou que seus benefícios se limitam a conhecimento teológico e mais nada. Não nego que os líderes têm uma obrigação maior de ler e dominar as Escrituras do que o povo comum, pois eles vivem disso, da mesma forma que um professor de história tem mais responsabilidade de conhecer a história do que os seus alunos, ou do que um professor de outra matéria. Da mesma forma, não nego que a Bíblia traga conhecimentos teológicos, inclusive em questões doutrinárias difíceis que poucas pessoas sabem, a não ser os teólogos, têm interesse em discutir. No entanto, a Bíblia não é e nem deve ser tratada como um livro comum, cuja contribuição e valor seja igual aos demais livros. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, é um alimento espiritual diário que sustenta o espírito e que nos leva a uma dimensão mais profunda em nosso relacionamento com Deus. De certa forma, Deus fala conosco através de sua palavra, que nos serve de consolo, de auxílio e de direcionamento espiritual, até nas questões mais simples e práticas da vida. O salmista disse que meditava na palavra de Deus de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Paulo instruiu Timóteo a leitura pública das Escrituras. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. E diz também que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para instruir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, como está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. A leitura diária da Bíblia nos faz mais sábios, nos deixa mais esperto e perto de Deus, nos direciona na direção certa nas questões do dia a dia e nos serve de guia e regra de fé na caminhada cristã. E estes preceitos são indispensáveis para qualquer cristão, seja ele um teólogo ou não. Juntos, esses três elementos, oração, louvor e leitura da Bíblia, meditação, formam o tripé da fé, pelo qual o cristão está de pé ou cai. Quanto mais o cristão ora, louva a Deus e medita em sua palavra, mais próximo ele está de Deus. Mais garantido ele está em sua própria salvação, mais aperfeiçoado espiritualmente ele estará e mais dará os frutos do Espírito, que resultam em um coração cheio de graça, amor, justiça e misericórdia para com os outros e com todos, até mesmo para com os inimigos. Ele se tornará um vaso de Deus usado para honrar, por meio do qual o Espírito Santo trabalha, transformando o seu caráter e o tornando mais próximo do caráter de Cristo, que deve ser sempre o nosso espelho em todas as coisas na questão da fé. Então esses são os 3 pontos básicos para a vida de um cristão fervoroso e recorrente. Porém, tem também a questão principal, que é o amor ao próximo, que é muito ensinado por Jesus Cristo nas Escrituras, porém nem sempre é tão ensinado pelos líderes religiosos hoje em dia. O amor ao próximo, que é o cerne de todo o evangelho, que é a maior ênfase da vida cristã e dos ensinamentos de Jesus Cristo, tanto o amor ao próximo como também não se contaminar com a vida de pecado. E para isso você precisa estudar cada vez mais as Escrituras Sagradas, certo? Então terminemos por aqui este vídeo, espero ter esclarecido esse tema, que é bastante complexo. Vamos trazer outros vídeos sobre isso, certo? E você está convidado a se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir e comentar, por gentileza, para a gente poder interagir e conversar mais sobre a palavra de Deus, certo? Também se inscreve, creio que você vai gostar do canal, que a gente prega o genuíno, puro e nobre Evangelho de Jesus Cristo, aquele que foi pregado por Jesus e pelos apóstolos. Trazemos vários assuntos
sobre soteriologia, salvação, escatologia, sobre ateísmo, apologética, usos e costumes e outros, certo? Então, se você gosta, se identifica com o canal, vem com a gente também e recomenda para mais pessoas, ok? Então agradecemos sua companhia, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.